tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância dos conselhos. Muita gente me pergunta para que servem os conselhos, é realmente necessário, se já existe lei, se existem órgãos, para que tem os conselhos, por que a gente precisa de abrir discussão? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os conselhos. Nós vamos começar lembrando aqui na nossa aula de gestão compartilhada os trigêmeos. Vocês lembram dos trigêmeos? Todas as vezes que alguém está fazendo alguma reflexão, conversando, toda vez que é aberto um diálogo, aparecem os trigêmeos. Os trigêmeos são a crítica, a sugestão e o elogio. Isso está presente em qualquer tipo de interação humana. Você pode observar, inclusive, quando você posta aí nas redes sociais, nos comentários você vai identificar crítica, elogio e sugestão. Então nós criamos a figura dos trigêmeos para você não esquecer, ó, são duas meninas e um menino. Crítica, sugestão e elogio. E a gente pergunta, já que são trigêmeos, aonde moram esses trigêmeos? E já que nós estamos falando de trigêmeos, a gente sempre pergunta o seguinte, onde moram os trigêmeos? Os trigêmeos moram em algum lugar. E eu vou dar alguns lugares que vocês vão ver agora que esses trigêmeos moram. Os trigêmeos podem morar nos conselhos, que nós vamos conversar daqui a pouco, nas associações, nos sindicatos, nos congressos, no poder legislativo, nas assembleias, em videoconferências, em redes sociais, em reuniões de toda ordem, ou melhor, onde houver diálogo, vai haver a presença dos trigêmeos. E aí nós vamos ver aqueles tipos de gestão na evolução histórica dos tipos de gestão, né? Que não, você vai ver que só no item 3 e 4 é que nós vamos ter algum tipo de participação, algum tipo de diálogo. A gestão reativa é aquela que o gestor reage à demanda, a gestão tecnocrata, o gestor é muito capacitado, por isso ele não ouve ninguém, ele sabe o que é melhor para a população, é lógico que isso não dá certo. Depois a gestão participativa, que já é horizontal, ouvindo as pessoas, mas aí nós não temos a qualidade da participação checada, às vezes a participação é ruim, às vezes é inexistente, às vezes é uma participação negativa, e quando a gente tem a gestão compartilhada, aí sim a gente tem uma gestão onde todos participam com qualidade. A gestão compartilhada utiliza o diálogo, a solidariedade, a cooperação coletiva e a corresponsabilidade. E aí nós vamos chegar no governo reto, rápido, eficiente, transparente e online. Então, só para ilustrar rapidamente, nós temos aí a gestão vertical, o comando está em cima, o povo lá embaixo, isso não funciona. Aí a gente evoluiu para a gestão horizontal, que é a gestão onde o comando está na mesma linha da população. Uma gestão onde pode haver a troca de diálogo, portanto, é a gestão onde nós estamos prevendo a chegada dos conselhos. E aí nós vamos relembrar um pouco a história da democracia. A democracia é aquela forma de governo que nós inventamos para poder conciliar conflito de interesses. Na ausência da democracia, as pessoas se agridem para definir e para defender os seus interesses. Na democracia, não. A gente faz uma conversa, a gente tem mecanismos de ouvir as pessoas e achar um ponto de equilíbrio. Só que nós temos aí uma reflexão em cima da democracia que eu queria passar para você. A história das civilizações tem aproximadamente 5.000 anos e a democracia mesmo tem apenas 100 anos. Com isso, a partir do momento que nós estamos organizando a democracia há tão pouco tempo, ela ainda está em aperfeiçoamento. E ela é necessária porque nesse sistema onde há democracia, as minorias podem ser ouvidas e são protegidas. Quando você não tem a democracia, as minorias são atropeladas pela maioria. Então essa é a grande vantagem da democracia. Nesse aprendizado, nós temos aí milhares de anos de civilização e apenas 100, 150 anos de processos democráticos acontecendo. Portanto, ainda é um aprendizado, mas extremamente necessário, porque é o único local onde as minorias são preservadas e ouvidas, ou pelo menos deveriam ser, ou pelo menos foi para isso que foi feito o regime democrático. E aí tem uma coisa que eu gosto de lembrar sempre aqui, você já ouviu outras vezes. O difícil é fazer o simples bem feito. Vou repetir porque isso é muito importante na vida. O difícil é fazer o simples bem feito. Nós já vimos aqui a definição da democracia, uma coisa muito simples. Todo mundo trocar ideia, conciliar interesses. Agora, na prática, conseguir isso não é fácil e dá muito trabalho. Então, nós lembramos sempre que
a democracia exige um exercício muito grande para que você possa conciliar o conflito de interesses na sociedade. E na mediação dos conflitos, tem uma coisa que é a mola mestra, que é buscar o ponto de equilíbrio. Todas as vezes que você tem um conflito, de um lado um pensamento, do outro pensamento, é importante achar um ponto de equilíbrio. Vou dar um exemplo para você das greves. As greves é um momento em que dois conflitos de interesse se colocam. O conflito do trabalhador e o conflito de quem emprega, de quem gera a demanda para esse trabalhador. Essas greves só terminam quando existe um ponto de equilíbrio. Então, na hora que se encontra um ponto de equilíbrio com os diálogos, tem sempre a negociação, a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio. Até nas guerras, as guerras também são uma diferença muito grande de interesses e você, através das negociações, chega a um ponto de equilíbrio e a guerra se encerra. Então, é muito importante sempre se lembrar que na democracia é importante buscar o ponto de equilíbrio. Ele é possível? Sim, ele é possível. Quando existem negociadores de qualidade, a gente sempre acha um ponto em que um lado cede, o outro cede também e encontram ali um ponto de equilíbrio que faz com que aquela divergência seja encerrada. E agora nós vamos responder aquela pergunta que sempre faz: por que os conselhos existem? Os conselhos existem porque decisões importantes não podem ser tomadas sem haver uma reflexão ampla. Por isso os conselhos existem. E os conselhos existem para trazer diferentes experiências e perspectivas, visões diferentes do mesmo fenômeno, fazer perguntas difíceis. É para o conselho fazer perguntas difíceis mesmo, porque as questões mais complexas têm que ser respondidas. Caso contrário, a gente não sai da superfície e não consegue aprofundar para poder resolver aquele desafio. Melhorar a qualidade das decisões. Através dos conselhos, a gente melhora a qualidade das decisões. E evitar decisões impulsivas, porque quando todos estão conversando e refletindo, alguém que tenha um impulso para decidir alguma coisa, ele pode frear esse impulso ouvindo outras pessoas. Viu quanta coisa importante o conselho pode fazer? E por isso é que eles existem. E eles também existem para proteger valores e reputação, garantir continuidade e sustentabilidade, que é a capacidade daquela ação se sustentar ao longo do tempo, enxergar além do curto prazo, antecipar riscos e oportunidades. Através do diálogo, da reflexão, a gente consegue antecipar os riscos e as oportunidades de uma decisão. Tudo isso é feito com o diálogo, com a gestão compartilhada, ouvindo lá a presença, ouvindo o que os trigêmeos do diálogo vão falar. Crítica, elogio e sugestão, elas vão estar presentes nesse pacote para poder decidir e levar melhor essa reflexão que os conselhos vão trazer para melhorar as decisões e para poder fazer com que seja agregado valor à gestão pública. E a gestão também, não só pública, mas também uma gestão corporativa. As corporações também têm conselhos. E a reflexão final dos conselhos é que grandes organizações não crescem sozinhas. Elas crescem com diversidade de pensamento. Elas crescem com boas perguntas. Elas crescem com coragem para discordar. E elas crescem com visão de futuro. Então é muito comum em conselhos uma pessoa divergir da outra e aquela batalha dos dois ali com opiniões vai fazer com que a corporação possa achar um ponto de equilíbrio. É fundamental que você tenha essa divergência. Nós precisamos aprender que a divergência ela é saudável, desde que ela seja respeitosa e educada, ela é extremamente saudável e desejável para que a gente possa apurar melhor as decisões. E mais, existe legislação para isso, sabia? Vamos ver agora. Tá aí, ó, Lei 13.019/2014. De 2014, é relativamente recente. Ela é conhecida como Marco Regulatório dos Conselhos. Define regras para parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil. Essa legislação garante mais transparência e mais eficácia e mais visibilidade nos processos decisórios. E mais, para a liberação das verbas é necessária a participação e a aprovação dos conselhos responsáveis por cada área. Sabia? Esses conselhos têm uma importância muito grande para a liberação de verbas. Você não tem as verbas liberadas a não ser que os conselhos aprovem. Por isso é que esses conselhos são regulamentados em lei para que eles tenham força decisória, para que eles não sejam ignorados, para que eles tenham que respaldar uma decisão para que as verbas sejam, então, liberadas para aquela ação. Olha a importância desses conselhos previstos em lei e funcionando como força importante nas decisões. Então é isso. Hoje nós conversamos sobre um mecanismo muito importante no poder público e nas corporações, também no poder privado, que é a existência dos conselhos.
E me chama a atenção porque as pessoas perguntam: para que servem os conselhos? Por que eles existem? Existe lei para regulamentar os conselhos? E nós vimos aí a importância dos conselhos, nós vimos por que esses conselhos são fruto de um processo democrático, que a democracia é recente, a democracia tem pouco mais de 100 anos numa humanidade que tem milhares de anos de existência, então nós estamos ainda aprendendo e nós também observamos que esses diálogos dos conselhos encontram um ponto de equilíbrio entre as decisões. E mais, vimos que a Lei 13.019 de 2014, ela regulamenta esses conselhos e faz com que a liberação de verbas só seja possível com a aprovação dos conselhos. É isso aí, mais uma conversa hoje com você aqui da ESESP, estamos encerrando o nosso papo de hoje. Tem aí todos os nossos contatos para a gente continuar conversando. Até um próximo momento aqui na ESESP, quando a gente volta com outras informações importantes para a gestão e para a sua ação dentro das gestões. É isso aí.